Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora. É um prazer imenso te receber. Meu nome é Daniel Rodrigues e hoje eu vou te ensinar como ter resultado efetivo em prospecção de consórcio. Primeiro passo é o seguinte, você precisa de um público-alvo. Quem que é seu público-alvo? São os empresários? Quem que é seu público-alvo? São os CLTs? Quem que é seu público-alvo? São os profissionais liberais? Entende? Eu mesmo gosto muito de trabalhar com médicos. Eu procuro mailing e acessos a listas de médicos. Os médicos são um público-alvo excelente. São pessoas que têm fontes de renda muito bem estruturada e pessoas que já gostam, são adeptos de consórcio, né? Então, o primeiro contato, a primeira abordagem, seja através de um empresário, seja para prospectar um empresário, seja para prospectar uma pessoa que é CLT, seja para prospectar um profissional liberal, primeira coisa, o mercado está precisando de crédito e as pessoas não aguentam mais pagar esses juros absurdos no Brasil e não tem outra opção a não ser o consórcio. Então vamos lá, definir o seu público-alvo. Quer trabalhar com empresário? Bom, empresário você vai definir qual que é o segmento, ou você vai comprar um mailing de empresário, ou você vai entrar no Google, coloca lá qual que é o tipo de empresário que você quer. Ah, eu quero trabalhar com padaria. Padaria, por sinal, é um excelente negócio. Eu trabalho com empresários a vida toda, desde 2013. Padaria é um ramo que fatura 200, 300, 400, 500, até 600 mil por mês. Acredite se quiser, padaria de vila fatura 400, 300 mil reais. Então é um público-alvo excelente. Só que se você chegar no empresário oferecendo consórcio, o empresário é malandro, meu irmão. Ele vai falar, consórcio eu não quero. Por que ele vai falar isso? Porque o cara do banco já entopetou ele de consórcio, ele está pagando um monte de parcela e não está vendo significado naquilo que ele está fazendo. Então você vai oferecer o quê? Crédito. Todo mundo precisa de crédito. Todo mundo precisa. É fato, quem não tem um carro precisa comprar. Quem já tem precisa trocar. É simples. Quem não tem uma casa precisa comprar. Quem já tem precisa adquirir mais uma. Porque hoje todo mundo sabe que a gente precisa construir patrimônio para garantir o nosso futuro, a nossa velhice. Então, na prospecção, você vai pegar o telefone, muitas vezes vai ter lá o nome da pessoa, muitas vezes não. Vamos dizer que você está abordando um empresário. Ligou para a empresa lá, Panificadora Sabina. Nem existe mais, é uma antiga panificadora aqui de Sorocaba. Mas assim, você vai ligar lá, Panificadora Sabina, atendeu o telefone, primeira coisa, cara, você tem que ter uma bandeira forte por trás, entende? Para quebrar barreiras. Então, se você trabalha numa empresa, que fica claro o que você faz, entende? Uma empresa que é conhecida ou que é desconhecida, primeiro ponto, se a empresa é conhecida, a pessoa já vai julgar o que você faz e vai te barrar ali. Entende? Se a empresa é desconhecida, você vai ter que vender a empresa. Então você vai ter que usar um nome forte. Eu trabalho com a empresa Porto Seguro, trabalho com o Banco Santander, trabalho com o Banco do Brasil e trabalho com a Rodobens. Entende? Mas eu ofereço essas empresas? Não. Eu uso o nome que me abre portas. Então, você precisa usar um nome. O nome de uma empresa que vai te abrir portas no caso de um empresário, ok? A verdade, em qualquer cliente, use um nome que te abre portas. Se a empresa que você trabalha é uma empresa que não abre portas, independente, tem empresas maravilhosas, como por exemplo a Demicon. É uma excelente empresa, é uma das melhores empresas do mercado. Só que o próprio nome Demicon já faz o cliente prejulgar. O cara quer me vender um consórcio e ele já poda você, entende? Então, tenta atrelar isso, por exemplo, a algum tipo de operação do Banco Central, entende? Então, assim, ó, como que eu faço? Eu vou ligar, aí atendeu a secretária. Existe um negócio chamado tombar a secretária. Isso é uma brincadeira que eu e os meus amigos inventamos lá em 2013. Na verdade, eu fui o criador dessa frase, dessa expressão. E a gente fala assim, ó, você precisa tombar a secretária. Porque a secretária, ela vai te impedir de chegar no empresário, entende? Ela vai te impedir de chegar no médico, entende? E se você falar para ela passar a mensagem, você não vai ter retorno, cara. Esquece, esquece, esquece. Então, primeira coisa, tombar a secretária, tá? Usa o nome, usa a bandeira, usa o Banco Central, usa qualquer coisa que tenha credibilidade para a pessoa que atendeu a primeira ligação entender que é algo importante, que não está no domínio dela, que ela não pode responder pelo empresário ou pela pessoa que está acima dela e ela precisa passar essa ligação. Então, quando eu ligo, eu trabalho muito com a bandeira Porto Seguro, então eu ligo, atendeu lá a Janaína. A Janaína atendeu lá, vamos dizer que ligamos na padaria, a Janaína atendeu o telefone.
Ah, padaria Sabina, bom dia. Eu falo, bom dia, com quem eu falo, por gentileza? Ó, cara, primeira coisa, prospecção. Sorriso no rosto. Sempre, 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 sempre. Ah, mas eu tô falando no telefone e o cara não tá vendo. Ele não tá vendo, cara. Mas quando você sorri, a química cerebral sua muda e você emite uma frequência diferente. Então o sorriso abre portas, mesmo que você esteja falando por telefone, tá? Isso aí é estudo. Depois você pode pesquisar na internet e tem vários estudos falando sobre isso. Então, sorriso no rosto, atendeu lá a Janaína. Padaria Sabina, bom dia. Bom dia, com quem eu falo, por gentileza? Janaína. Ô Janaína, muito prazer. Eu me chamo Daniel Rodrigues. Eu falo em nome da empresa Porto Seguro e eu gostaria de falar com o proprietário da empresa. Ele se encontra? E é nesse momento que ela vai falar assim, é sobre o quê? Infelizmente é só com ele mesmo. É assunto pessoal. Ah, mas eu preciso saber do que se trata. É com relação a alguns investimentos que ele tem aqui com a gente. Independente de ter ou não investimentos e seguros, usa esse tipo de abordagem, entende? E aí o que vai acontecer? Ela vai entender e ela vai passar adiante. Se ela te falar que você tem que mandar por e-mail, aí lascou, meu velho. Aí a única forma de você prospectar esse cliente é presencialmente. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas, em 60%, 70% dos casos, ela vai passar essa ligação. Eu tenho casos de empresários aqui extremamente grandes que me atendem, que me atenderam e vão continuar atendendo. Por quê? Porque eles sentem, ou uma grande empresa quer falar comigo, eu preciso ouvir o que eles querem. Atendeu, como que é o nome do empresário? Jorge. Então o Jorge atendeu o telefone, alô? Aí você vai falar assim, sorriso no rosto. Ô, seu Jorge, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? Aqui é o Daniel da empresa Porto Seguro. O senhor está bem? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Ô, Jorge, deixa eu te falar. O motivo do meu contato é porque nós estamos numa campanha na Porto Seguro, onde nós estamos oferecendo crédito para compra de imóvel, automóvel, terreno, construção, ampliação, reforma, capital de giro, quitação de financiamento. Tudo isso em até 200 meses sem juros. Aqui, ó, lembra que eu falei lá no começo? É os 3, 4 segundos que você tem para ganhar o cliente. E você ganha o cliente no... Tudo isso em até 200 meses sem juros. É aqui que você ganha o cliente, entendeu? É aqui que você desperta o interesse. E aí o cara vai falar assim, sem juros? Primeira coisa, ó, trabalho com crédito para compra de imóvel, terreno, construção, ampliação, reforma, automóvel e capital de giro para empresas em até 200 meses sem juros. E aí você vai emendar. Quando você falou sem juros, apitou, acendeu a luz na cabeça dele. E você vai perguntar para ele assim, ó, o senhor tem algum planejamento nessa área? Neste momento, duas coisas podem acontecer. A primeira, ele vai falar assim, eu tenho, eu estou precisando comprar um carro, preciso comprar uma casa, eu preciso quitar meu financiamento, você está falando que é sem juros, a parcela vai diminuir, eu vou pagar menos? Então é interessante para mim, entende? Estou precisando construir, estou precisando reformar, preciso de uma carreta aqui para a empresa, entende? Preciso de implemento, preciso de equipamento industrial, e aí ele vai falar para você, estou precisando. Fala assim, que maravilha, seu Jorge, fala um pouquinho mais para mim. E aí vem a segunda etapa da prospecção, que é o levantamento de perfil. Cara, pega essa e leva para tua vida, irmão. Se no levantamento de perfil você não conseguir identificar a capacidade de pagamento desse cliente, ele não se enquadrar dentro da capacidade de pagamento, ele não é um cliente. Então, não adianta você marcar uma reunião com a pessoa porque a pessoa simplesmente se interessou pelo seu produto. Você precisa ter autoestima, confiança suficiente para entender se esse cliente é um bom cliente para você. Então, você vai fazer o levantamento de perfil. Quais são as perguntas de levantamento de perfil? Primeira pergunta, você vai falar assim para ele, que legal, seu Jorge, qual que é o planejamento que o senhor tem? E ele vai falar para você, quero construir um centro de distribuição ou quero construir, de repente, uma panificadora nova lá na zona leste de tal lugar. Aí você vai falar assim, legal, seu Jorge, quanto de crédito o senhor vai precisar? Aqui, ó, já é o brilho nos olhos, entende? É a hora que você vê já a moeda entrando no bolso, entende? E aí, de repente, o seu Jorge vai falar assim, cara, tava fazendo as contas, só na obra, com terreno e tudo, eu vou gastar 1.200.000, 1.400.000. Você que é uma pessoa dos números, já vai pensar assim, 1.200.000 mais 30% de lance embutido, esse cara vai contratar 1.800.000. Você já vê a comissão caindo aqui no seu bolso, você já sente aquela sensação, sabe aquele cheiro de BMW, sabe aquele cheiro de Mercedes, aquele cheiro de casa nova? Rapaz do céu. Fala assim, maravilha, seu Jorge, entendi isso, eu preciso de 1.200.000, 1.300.000 líquido mais ou menos. Tire uma dúvida, qual que é o faturamento do senhor?
Você vai falar de faturamento porque nós estamos falando de empresa. Mas se fosse uma pessoa física, você ia perguntar assim, ó, qual que é a sua renda familiar? E aí você que não é bobo, já fez a conta. Pô, 2 milhões de consórcio, parcela mais ou menos 12 mil, eu tenho uma parcela com redução de 30%, vai dar uma parcela de 8, de 7, ou se for uma redução de 50%, como é o caso de alguma administradora, vai dar uma parcela de 6 mil, você já faz a conta. Opa, uma parcela de 8 mil mais ou menos. Qual que é o seu faturamento? Ah, meu faturamento é 300 mil. Fala, 8 mil de parcela, ele paga com o pé nas costas. Fala assim, legal, seu Jorge. Aí acabou a conversa. Seu Jorge, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para a gente conversar pessoalmente? Agora eu vou voltar um pouquinho para encaixar esse cenário no cenário de uma pessoa física. Você falou uma parcela, ele falou o mesmo crédito, falou assim, qual que é a sua renda atual? Aí a pessoa vai falar assim, não, minha renda é 22 mil. Aí você vai pensar assim, uma renda de 22, uma parcela de 8, precisa pelo menos 24. Faz a conta, ó, sempre 30% da renda. Ah, aí que você pode fazer? Você pode devolver a pergunta para ele. Fala assim, ô seu fulano, uma parcela de 8 mil se enquadra hoje? Se eu conseguisse crédito para o senhor com uma parcela de 8 mil, se enquadra hoje? Se enquadra, opa, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para a gente conversar pessoalmente. Eu preciso entender melhor o teu negócio, preciso ver como está a sua situação atual e aí eu posso ver quais são as opções que eu tenho para você. Aí ele vai falar assim, mas é consórcio isso? Ah, eu trabalho com consórcio também, trabalho com vários tipos de linha de crédito, preciso entender melhor o teu cenário para saber qual que se encaixa para você. E é nesse momento que eu recomendo que você tenha parceiros. Se você é um representante hoje da Times, você sabe que você tem dentro da Times uma pessoa responsável só por linhas de crédito e financiamento. Então, se de repente você identificar que esse cliente não é um cliente de consórcio, você pode passar esse cliente para alguém aqui, até da minha empresa, mesmo que você seja uma Demicon, pode passar até para a minha empresa esse cliente e a gente paga para você um comissionamento ali em média de 0,5%, porque é um financiamento. Mas, no caso que não é um financiamento, de repente ele vai entrar dentro do consórcio, que é o caso de 70% dos clientes, você vai marcar uma reunião. E agora, o terceiro passo. Lembrando, gente, que desde o princípio, o único objetivo da ligação é encontrar o cliente. Objetivo número 1 da ligação, despertar o interesse. Esse é o primeiro objetivo, despertar o interesse. O segundo objetivo é levantar o perfil, saber se esse cliente pode comprar o teu produto. E o terceiro e último e mais importante é agendar a reunião. Então, você construiu esse processo, despertou o interesse do cliente. A partir do momento que despertou interesse, você levantou o perfil, viu que ele cabe para você e aí a gente vai para finalmente que agendar a reunião. E agora eu vou te ensinar o grande pulo do gato. O grande pulo do gato. Primeira coisa, cara, pega isso que eu estou falando, que isso é chave valiosa para você que vende consórcio, meu amigo. Pega isso aqui, que isso aqui vale ouro. Isso aqui vai economizar a tua alma. Porque se você não seguir esse passo a passo, você vai ter que aprender isso no erro. E aprender isso no erro dói, irmão. Aprender isso no erro frustra, aprender isso no erro machuca. Entende? Então já pega essa sacada aqui e segue a risca, cara. Segue a risca que não tem erro. Tô falando com experiência de causa, tá? Cara, quando você parte para agendar a reunião, primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte. Se é uma empresa, você vai perguntar assim para ele assim, seu Jorge, seu fulano, o senhor tem sócios na empresa? Ah, eu tenho sócio. Fala assim, vamos marcar uma reunião? Eu preciso que o seu sócio esteja presente. Para vocês dois é melhor no começo ou no final da semana? Entende? Se é uma pessoa física, ele provavelmente tem uma sócia na vida, ou um sócio na vida, que é o cônjuge. E você vai perguntar para essa pessoa assim, seu fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor é casado, ou a senhora é casada, é importante que o casal esteja junto. E aí, claro, você não vai abrir o seu verdadeiro interesse. Qual que é o seu verdadeiro interesse? É o seguinte, se você marcar uma reunião com um empresário e um dos sócios não está presente, ele vai usar isso contra você. Ele vai ouvir tudo que você tem para dizer e vai falar assim, então, mas eu preciso falar com o meu sócio. Vai perder o time da venda. E aí você vai perder o negócio, vai gastar o seu tempo em vão, entendeu? Se for um casal, ele vai... Mano, essa é clássica de quem vende consórcio. Preciso falar com a minha esposa. Por isso que ela tem que estar na reunião, entende? Então, você vai chegar no finalmente, você entendeu que o cara tem perfil, você vai falar assim, ó, a gente precisa, vamos marcar uma reunião para a gente conversar pessoalmente, é importante que o seu cônjuge ou que o seu sócio esteja junto. E aí, ó, técnica de fechamento de reunião, tá? Para você agendar uma reunião com sucesso. Primeira coisa, cara, evita trazer o cara na empresa, porque se ele ter que vir até você, ele pode falhar, entende? Então, sempre vá você até ele, tá?
garanta que ele vai estar lá, porque muitas vezes ele até esquece da reunião, mas quando ele vê você lá, ele lembra que ele tem um compromisso contigo, te atende, e na maioria das vezes, se você for um bom fechador, que você pode aprender no método Hunter, como você ser um fechador de primeira linha, linha de frente, fuzileiro naval. Quando você fizer o método Hunter, se você não tem as manhas de fechar, você vai aprender que de cada 10 clientes que você senta na frente, você fecha com 7. Isso é estatística, é números que eu tenho, que eu já passei para outras pessoas e essas outras pessoas estão executando. Hoje, a gente não fecha 7 de cada 10 porque a gente dispensa o cliente. Fala, não, esse cliente vai dar problema. Então a gente está com um número de 5 para 10. E é um número excelente, tá? E aí, como que você vai conduzir o fechamento da reunião? Vai garantir que o cônjuge esteja junto, que o sócio esteja junto. E aí você vai usar a técnica de fechamento de reunião. Primeiro vai agendar na casa da pessoa, se for uma pessoa física, ou na empresa, se for um empresário. E você vai falar assim, seu fulano, seu Jorge, seu ciclano, é o seguinte, o senhor prefere, vamos agendar uma reunião para a gente conversar pessoalmente, e assim, ó, sempre virando o negócio em benefício dele. Por exemplo, preciso que o seu sócio esteja presente. É porque senão o cara vai dar o balão em você? É. Mas você vai falar isso para ele? Não. O que você vai falar para ele? Preciso que o seu sócio esteja presente, porque vai que ele tem alguma dúvida depois quando você for explicar para ele, e o senhor não consiga esclarecer a dúvida dele. E vai que ele tem alguma pergunta importante para fazer. Então é importante que ele esteja presente, né? Entendeu? Então esse é o gatilho. Para a esposa a mesma coisa. Ela precisa estar presente. Por que ela precisa estar presente? Para o cliente não dar o balão em você. Mas o que você vai falar para o cliente? Seu Jorge, sua esposa precisa estar presente, porque vai que ela faz uma pergunta, entende? Porque eu vou lá, faço uma reunião e explico para o senhor. Aí o senhor vai explicar para ela depois, vai que ela faz alguma pergunta e o senhor não sabe responder. É importante que ela esteja junto, assim já esclarece as dúvidas de todo mundo, entende? E isso é interessantíssimo. Então, a cerejinha do bolo, para finalizar essa aula, para você já sair dessa aula aqui, ó, moendo de marcar reunião. Você vai fazer a pergunta assim, ó, para marcar reunião. A gente precisa falar pessoalmente. E outra coisa, por que você quer marcar reunião? Não é porque você quer vender, bro. Na verdade é porque você quer vender. Mas você vai falar para o cliente que é porque você quer vender, ele vai fugir de você. Então é o seguinte, você vai falar para ele que você quer agendar, que você precisa agendar uma reunião para entender melhor o que ele precisa. Você entendeu? E aí você vai falar para ele assim, seu Jorge, para o senhor é melhor no começo ou no final da semana? Sabe por quê? Porque se você perguntar assim, quando o senhor pode me atender? Aí você vai abrir assim, bom, pensa na cabeça do cara. Ah, eu preciso comprar esse imóvel, sei lá, posso demorar 5, 10 anos, eu vou viver mais 30 anos, sei lá, posso marcar para dezembro de 2060, entende? É uma pergunta muito ampla quando você pode me receber. Entende? Então, você não pode fazer essa pergunta porque você vai deixar aberto e o cliente vai ficar em dúvida, ele não vai conseguir te responder. Então, você vai usar perguntas de fechamento. Você vai falar para ele assim, seu Jorge, quando você pode me receber? É melhor no começo ou no final da semana? Aí ele vai responder, no começo da semana. E você vai falar para ele assim, o senhor prefere de manhã ou à tarde? Ele vai falar, eu prefiro à tarde. E você vai dar duas opções para ele. Seu Jorge, eu tenho segunda-feira às 14 horas e tenho terça-feira às 15 horas. Qual que é o melhor horário para você? Ele terça às 15. Perfeito, seu Jorge. Qual que é o endereço do senhor, por gentileza? Rua Ramon Aro Martiri, número 1600. Ok. Seu Jorge, como que é o seu endereço de e-mail? Meu endereço de e-mail é assim, 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 assado. Seu Jorge, é o seguinte, a reunião está agendada, tá? Lembre que é importante a tua esposa estar presente. Lembre-se que é importante o seu sócio estar presente. É fundamental que ele seja presente. Falando nisso, já me passa o contato do teu sócio, o e-mail do teu sócio. Como que é seu e-mail? Meu e-mail é jorge@padariasabina. Como que é o e-mail do seu sócio? O e-mail do meu sócio é claudio@padariasabina. Ok, maravilha. Seu Jorge, é o seguinte, está agendada a nossa reunião então para terça-feira às 15 horas, certo? Tô te enviando o convite. Tô te enviando o convite nesse exato momento aí no seu e-mail. Dá um enter, já faz na frente do computador. Pau, chegou o convite aí. Já dá um aceite, por gentileza. Vai subir o compromisso na agenda dele, entende? Você vai pegar e vai ligar para a esposa, ou vai ligar para o sócio e vai falar assim, ô fulano, tudo bem? Eu estava falando com o Jorge, seu cônjuge, o seu sócio, né? E eu trabalho aqui em tal empresa, eu trabalho com crédito para construção e tal. E ele me falou dos planos de vocês. Nós agendamos um horário para conversarmos pessoalmente e é fundamental a sua presença para que você entenda quais são os meios que a gente tem para atingir esse objetivo. Essa reunião foi agendada para terça-feira, às 15 horas da tarde. Eu mandei o convite no seu e-mail. Você consegue entrar lá e aceitar? Porque assim já sobe na sua agenda e você já fica garantido o compromisso. Combinado? Qualquer dúvida você pode falar com ele lá. Acabei de falar com ele agora. Ó, nós nos vemos então na terça-feira às 15 horas, certo? E aí você concluiu a grande, fabulosa e a primeira etapa
Venda do consórcio estruturada, meu amigo. Agora, você quer aprender como que você coloca esse cliente no bolso, como que você bota essa comissão no bolso? Método Hunter, ok? Então essa aula é só uma introdução para você sentir o cheirinho do que é o Método Hunter, tá? Método Hunter, consultor milionário, está disponível já para compra. Você pode entrar na nossa comunidade. Nessa comunidade nós temos dezenas de outros vendedores e consultores financeiros que operam linhas de crédito através do consórcio. Você também, contratando o Método Hunter, além de ter acesso à comunidade, você tem acesso diretamente a mim, certo? Eu não vou te prestar uma mentoria, mas posso te prestar uma consultoria até gratuita para tirar suas dúvidas, esclarecer. A gente tem uma equipe de suporte que pode te orientar no passo a passo de cada negociação, mesmo que você faça o curso e você tenha dúvidas, estejam elas presentes no curso ou não. Você não precisa voltar no curso e ficar recapitulando. Você pode mandar uma pergunta para a gente através do nosso chat, através do nosso WhatsApp, e ali a gente já consegue te orientar. Ó, estou com uma dúvida de tal cliente assim, assim, assado. O que a gente pode fazer? Como que eu devo proceder? Eu vou estar ali para pegar na sua mão, te orientar e ajudar você a colocar o dinheiro no bolso. Meu único papel aqui é fazer você prosperar. Se você gostou dessa aula, se você entendeu que essa aula ela é uma coisa magnífica, entende? Saiba que você precisa fazer o Método Hunter. Tá? Mas não vai comprar o Método Hunter agora. Não vai comprar o Método Hunter agora, tá? Sabe o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar o seu telefone, o seu mailing e você vai fazer ligação. Você vai fazer 70 ligação. Pega esse número que eu estou falando. Vai fazer 70 ligação. Ah, mas 70 é muito. É muito. É muito. É muito pouco. É muito pouco para quem quer crescer na vida. É muito pouco para quem quer prosperar. É muito pouco para quem quer dar uma vida digna para sua família. Então, meu amigo, pensa no teu futuro, pensa na tua família, pensa nos seus sonhos. Pegou essa aula? Reassiste a aula, anota os processos, pega esse papel na sua mão, pega o papel com as perguntas de levantamento de perfil, entende? Pega o seu telefone. Se você não tem uma lista, bota no Google e vai ligar, vai prospectar, vai agendar reunião. Quando você tiver agendado 5, 6, 7 reuniões, aí sim, você vai voltar e vai comprar um Método Hunter, para você não perder tempo, para você já chegar nessa reunião pronto para fechar esse contrato e botar o dinheiro no seu bolso. Ok? Cara, foi um grande prazer estar com você aqui. Te desejo muito sucesso na caminhada. Conte comigo para o que você precisar, independente do que seja, tá? E eu quero que você saiba que você vai ter acesso direto a mim e eu vou te instruir a como você consegue sair do absoluto zero e vender 4, 5, 6, 7 milhões de consórcios por mês. Lógico que isso é uma construção. Demora um tempo para você conseguir atender clientes desse perfil. Mas, para você que está chegando agora, 2 milhões é pouco. Você vai bater 2 milhões por mês fácil. É só contratar o Método Hunter que você vai bater 2 milhões por mês fácil. Fechou? Seja bem-vindo e eu te espero no Método Hunter.